Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3º. As Leis Morais. Capítulo 5. Lei de Conservação. Instinto de Conservação. Pergunta número 702. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. Pergunta número 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres e eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. Meios de conservação. Pergunta número 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Sim, e se não os encontra é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não o é jamais. Pergunta número 705. Por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia, o ingrato. É todavia uma excelente mãe. Frequentemente também, ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã, e há razão para lastimar-se de estar desprovido quando vem o tempo da escassez? Em verdade, eu vou-lo disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Pergunta número 706. Por bens da terra, somente devem se entender os produtos do solo? O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso é preciso entender, pelos bens da terra, tudo aquilo de que o homem pode desfrutar neste mundo. Pergunta número 707. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Depois, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que, frequentemente, não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver, mas é preciso convir que sob o aspecto muito lhe resta ainda a fazer. Quando ela tiver terminado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário senão por sua falta. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Então, lhes falta a inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, precisar-se-ia ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua sob o aspecto entre os povos mais avançados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, e malgrado o aumento incessante das populações, a insuficiência da produção atenuada pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos não têm nada de comparável aos de outrora. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecida de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda a parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que alcançou a perfeição? Oh, certamente não. Mas o que se faz dá medida ao que se pode fazer com a perseverança, se o homem for bastante sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. Pergunta número 708.
Não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência da força das coisas? É uma prova, frequentemente cruel, que deve suportar, e a qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus, se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos empeços. Se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela sem murmurar e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Pergunta número 709. Os que em certas situações críticas acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver, que lhes dá o instinto de conservação? Já respondi dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Pergunta número 710. Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas seus alimentos estão em relação com sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros e da mesma forma eles não poderiam digerir os vossos. Gozo dos bens terrestres. Pergunta número 711. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. Pergunta número 712. Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. Qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Mas por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, do qual sua razão deve defendê-lo. Pergunta número 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis vós mesmos. Pergunta número 714. Que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento de seus prazeres? Pobre natureza que é preciso lastimar e não almejar, porque ele está bem próximo da morte. Da morte física ou da morte moral? De uma e de outra. O homem procura nos excessos de todo gênero um refinamento dos prazeres, coloca-se abaixo do animal porque o animal sabe se deter na satisfação da necessidade. Ele abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores seus excessos, mais dá à natureza animal o império sobre sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades, a própria morte, que são as consequências dos abusos e, ao mesmo tempo, são punição à transgressão da lei de Deus. Necessário e supérfluo. Pergunta número 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sábio conhece por intuição, muitos o conhecem por experiência às suas custas. Pergunta número 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. Pergunta número 717. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que um homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não têm da civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Privações voluntárias, mortificações. Pergunta número 718. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Sim, sem a força e a saúde o trabalho é impossível. Pergunta número 719.
É repreensível ao homem procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Pergunta número 720. As privações voluntárias, em vista de uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e merecereis mais. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm bastante. Se a privação não é mais do que um vão simulacro, ela é uma zombaria. Pergunta número 721. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão àquele que a pratica e o impede de fazer o bem, é do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Pergunta número 722. A abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, é fundada na razão? Tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir sem prejuízo de sua saúde é permitido, mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil e para dar mais crédito às suas leis, eles a apresentaram como vindas de Deus. Pergunta número 723. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, de outra maneira o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, alimentar-se segundo o exige a sua organização. Pergunta número 724. A abstenção de alimento animal ou outro, como expiação, é meritória? Sim, se priva pelos outros. Mas Deus não pode ver uma modificação quando não há nela privação séria e útil. Por isso dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Pergunta número 725. Que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Para que semelhante questão? Perguntai, portanto, ainda uma vez se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo lhe é sempre desagradável, porque sabei bem, Deus não é sensível senão aos sentimentos que elevam a alma até ele. É praticando sua lei, em vez de estar violando-a, que podereis sacudir vossa matéria terrestre. Pergunta número 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem. Crês que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Por que antes não trabalham para o bem de seus semelhantes? Que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários que padecem não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Pergunta número 727. Se não se devem criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para outrem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai vossos espíritos e não vosso corpo. Mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo semelhante a uma serpente que vos tortura o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século.